Olá a todos e a todas. Este trabalho aqui é uma produção das professoras Aline dos Santos Carneiro, quem vos fala, Dávila Ribeiro Lopes, Elisandra Pinto Souza, Ericínio Cardoso Andrade e Stephanie Marques Pereira. A nossa temática da aula de hoje iremos tratar sobre o desenvolvimento sustentável. E vocês podem me perguntar, professora, por que essa temática? Bom, é importante a gente falar, discutir e comentar sobre esse assunto, porque tanto o desenvolvimento sustentável quanto a sustentabilidade, a gente vai ver no decorrer do trabalho a sua importância e por que é importante discutir. A gente percebe que no dia a dia, mais problemas ambientais estão afetando a nossa qualidade de vida do ser humano, não somente do ser humano, mas de todo ser vivente no planeta Terra, que pode envolver desde as plantas até os animais. E a gente vai ver aí como o desenvolvimento sustentável ele é importante para que a gente possa ter uma qualidade de vida tanto no presente quanto nas gerações futuras. No próximo slide, a gente vai ver o conceito de sustentabilidade, onde a gente vai ver que é justamente aí baseado na união dos 3 focos mais afetados, que vai envolver o ambiente, a sociedade e a economia. E para que essa estabilidade ela se torne uma realidade, é preciso que essas 3 áreas elas sejam consideradas em conjunto e as medidas criadas devam abranger todos esses interesses. E vocês me perguntam, mas professora, por que somente essas 3 áreas? A gente vai ver que o ambiente é o local, né, que a gente precisa para extrair esses recursos para a sociedade, para a gente se manter, e através da extração é que vai dar impulso ao desenvolvimento da economia. Então, é necessário que esses 3 fatores, eles andem em conjunto para que medidas sustentáveis possam ser tomadas. E agora, tratando sobre o desenvolvimento sustentável, a gente vai ver que a definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E que palavra bonita, né? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, tudo aquilo que a gente consome hoje é importante e necessário que a gente se preocupe para que no futuro os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos, eles também possam estar usufruindo no mesmo recurso. E essa definição, ela surgiu justamente aí da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar 2 objetivos. E esses objetivos principais serão justamente aí o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. E aqui vem uma pergunta para cada um de nós. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Então, para que possa ser alcançado, depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais, eles são finitos. Então, em primeira mão, devemos ter a consciência de que tudo aquilo que a gente tem hoje na natureza pode que em algum dia possa deixar de existir, mesmo que já exista há mais de milhares de anos. Mas se a gente abusa da extração, da coleta, de usufruir coisas que talvez não é tão necessários a cada um de nós, então esses recursos, em algum momento, eles podem se tornar finitos, podem deixar de existir. E muitas vezes o desenvolvimento ele é confundido com o crescimento econômico, que no caso depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, e esse tipo de desenvolvimento ele tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais do quais a humanidade depende. Então, aí que a gente possa saber a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. E aqui, tratando sobre o consumo sustentável, a gente vai ver que é um modo de consumir capaz de garantir não só a satisfação das necessidades da geração atuais, como também das futuras gerações. E isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente. Então, aqui a gente traz para vocês 3 práticas conhecidas como práticas dos 3 R's,
aonde o primeiro R ele vem da palavra de redução, que se recomenda a evitar adquirir produtos desnecessários. O segundo R vem de reutilização, que sugere que se reaproveite embalagens, plásticos e vidros, por exemplo, porque a gente sabe que esses materiais eles demoram muito a se decompor na nossa natureza. E o terceiro e último R vem de reciclagem, que orienta a separar o que pode ser transformado em um produto, em outro produto, desculpa, ou então em um produto semelhante. Então, que cada um de nós possamos adotar esses 3 R's em nossas vidas. A redução, utilizar aquilo que a gente necessita, a reutilização e a reciclagem. E então, galera, vamos deixar a aula mais interessante. Agora a gente vai fazer uma tour no Museu do Amanhã com a temática Desenvolvimento Sustentável. Como tour significa viagem ou passeio, antes de a gente dar início a esse passeio com a professora Dávila, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse museu, que no caso é o Museu do Amanhã. O museu ele foi construído na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 2015, e ele reúne ciência, conhecimento, arte e tecnologia. E se dedica também a um tema que é cada vez mais discutido, a necessidade de mudanças para evitar a destruição ambiental, o desastre climático e o colapso social. Então, da mesma forma, o Museu do Amanhã ele também se encaixa muito aí em questão de sustentabilidade, porque ele se preocupa no hoje para que nas próximas gerações futuras também possam estar usufruindo. Então, aqui fala que o conceito mesmo do museu, ele é mais como algo a mais, né? Não apenas a estrutura faz um pensamento voltado para o futuro, como tudo lá dentro foi concebido para instigar nos visitantes novas ideias, explorações e perguntas sobre as mudanças atuais e os caminhos para o futuro. Aqui a gente pode ver que a construção do museu ela é sustentável, né? E essa construção, esse modelo arquitetônico, ele foi feito através do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, e esse arquiteto ele fala que a ideia é que o edifício fosse mais aéreo possível, quase flutuando sobre o mar como um barco, um pássaro ou uma planta. Porque a forma do edifício, porém, não é um produto de uma pura metáfora ou uma ideia arquitetônica, destaca o arquiteto. É o resultado de um diálogo muito mais consistente para que o edifício se alie à intenção de ser um museu para o futuro, com uma unidade educativa. Então, essa daí também é a visão do arquiteto na construção desse museu. No próximo tópico, a gente vai ver como funciona a exposição. Essas imagens colocadas ao lado são fotos de exposição no museu. Então, a gente pode ver aí que a exposição ela é majoritariamente digital e foca em ideias ao invés de objetos. Então, a gente pode ver aí na última foto também pessoas sentadas e ao redor tem aí um monte de abelha. Então, é tudo muito real dentro do museu. E a sessão, ela convida o visitante a passar por uma experiência de 5 grandes narrativas que percorrem os pavilhões. O primeiro seria os cosmos, a Terra, o antropoceno, amanhãs e nós. E elas trazem a experiência da vida na Terra com ângulos e recortes temporais distintos. Juntos, os materiais da exposição principal reúnem mais de 40 experiências diferentes realizadas em 3 línguas. Além do português, também tem o espanhol e o inglês. Então, a tour, que é o passeio, o visitante ele é posto a ampliar seus conhecimentos e pensar em novas formas sobre como será a nossa vida nos próximos 50 anos. Pensando em valores de sua sustentabilidade e convivência. O lugar, ele divulga avanços da ciência e publica sinais vitais do planeta. Durante a visita, as pessoas são conduzidas através das narrativas, divididas em 5 pavilhões, que são aqueles citados anteriormente no slide anterior.
E cada um, ele traz uma programação com base em perguntas de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, todas essas perguntas, elas acabam nos questionando, né? Qual é o nosso passado? Quem somos no presente e para onde vamos no futuro? E agora, com a professora Dávila, a gente vai fazer uma tour online conhecendo uma exposição do museu que vai falar sobre sustentabilidade. Professora Dávila, é com você agora. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu vou estar transmitindo para vocês de forma bem rapidinha, né? Porque a intenção aqui é a gente fazer um passeio, né, no Museu do Amanhã, porém diretamente na experiência, né, que nós estamos tendo aqui com sustentabilidade e na exposição chamada Comida para o Amanhã. Depois que nós adentrarmos, né, ao museu, passarmos por todos esses locais aqui, nós vamos nos deparar com a exposição Comidas para o Amanhã. E tem tudo a ver com a temática trabalhada até agora, que eu tenho certeza que vocês puderam perceber através das explicações da professora Aline, os principais pontos, né, sobre sustentabilidade, a importância, né, que a sustentabilidade tem para a nossa geração e para as futuras gerações. E essa exposição, ela vai trabalhar, ela vai tratar justamente sobre isso. Então, nós vamos fazer aqui, né, todo um passeio para que a gente possa entender do que estamos falando de fato sobre sustentabilidade. Quero que vocês prestem atenção nesse áudio que eu vou expor aqui para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Porque tudo que for colocado aqui nessa exposição, eu preciso que vocês possam anotar, né? Porque as anotações que vocês fizerem acerca do conteúdo trabalhado aqui, principalmente nessa questão da exposição, vocês vão precisar lá na frente para a elaboração da atividade avaliativa, ok? Na última sala da exposição, Comida para o Amanhã, o visitante se torna o protagonista desse desafio de alimentar 10 bilhões de pessoas na década de 2050. Então temos uma cidade sustentável, que já produz seus alimentos em prédios, em fazendas verticais, que sejam plantas ou criação de animais, e que essa cidade está conectada com o campo e também com a floresta, que produzem alimentos e enviam por drones para essa cidade. Temos também o interativo, onde cultivar o futuro, onde o visitante pode testar seus conhecimentos sobre as diferentes formas de produção de alimentos e os locais ideais onde elas podem crescer. Certo. Aqui nós temos também, né, algumas informações interessantes para que vocês possam fazer a leitura, como, por exemplo, do plantio ao consumo. Nesta paisagem, é possível observar uma grande cadeia produtiva que representa a alimentação no futuro e envolve a floresta, o campo e a cidade. As tecnologias serão grandes aliadas na produção de alimentos, mas pessoas continuarão a ser necessárias para operá-las. Nesta experiência, você representará diferentes funções na produção, tocando na parede com a mão para realizar ações ligadas ao plantio, à colheita, à distribuição de alimentos, à geração de energia para o campo e as hortas verticais. É claro que, como o nosso passeio é virtual, a gente não tem como, né, ter a possibilidade de tocar as paredes, principalmente nessa região aqui, né? Mas a gente pode perceber que temos aqui formas de sustentabilidade que nos ajudarão futuramente, certo? E um ponto muito importante que eu achei nesse texto bem aqui, que eu expus para vocês anteriormente, é que ele diz que as pessoas continuarão a ser necessárias para operá-las, ou seja, nós seres humanos, a gente, de certo modo, não tem como ser substituídos pela tecnologia. Por mais que a tecnologia esteja presente e tenha um papel muito importante, né, no desenvolvimento da sociedade, até mesmo no desenvolvimento da natureza em si, nós, seres humanos, ainda temos muitas funções importantes para essa produção. Aqui nós temos também sobre o Comida para o Amanhã, né, para que a gente possa entender o que se trata isso. O acelerado ritmo do mundo contemporâneo nos desconectou da milenar dinâmica da produção de alimentos. O senso cotidiano parece sugerir-nos um mundo automatizado, no qual as comidas estão invariavelmente prontas ao alcance das mãos
nas prateleiras de feiras e supermercados. No entanto, por vezes não percebemos que cada indivíduo é parte de uma complexa engrenagem, cujo objetivo precisa ser o de garantir a nutrição equilibrada a todos, em um planeta cada vez mais populoso. As refeições em nossas mesas seguirão dependendo sempre de pessoas que continuem a plantar, colher, processar e distribuir o alimento do nosso dia a dia, né? Então, o que acontece? Como eu falei anteriormente, a importância do ser humano ainda vai continuar existindo, principalmente na questão da produção, né, das refeições. A gente sabe que hoje em dia existem formas mais práticas dessa alimentação chegar até as nossas mesas, mas já pensou se isso acaba? De modo geral, a alimentação, os nutrientes, né, os recursos naturais, eles acabam. Como seria o futuro das gerações se isso acontecesse? E é um ponto que é importante a gente destacar, porque isso pode acontecer. Se continuar da maneira como está, né, se as pessoas continuarem não dando ouvidos ao fato do planeta estar pedindo socorro, nós iremos ter, nós não, as futuras gerações terão consequências gravíssimas com relação a isso. Então, é justamente sobre isso que essa exposição trata, né, de que até 2050 nós teremos aí 10 bilhões de pessoas, né? Então, eles trazem toda essa temática, né? Todo esse conceito de que nós precisamos, com certeza, priorizar a sustentabilidade no mundo. Onde cultivar o futuro? Assim como um satélite que capta imagens da Terra, você analisará uma grande região metropolitana litorânea que incorpora diversos ambientes, como florestas, áreas marinhas, zonas rurais e urbanizadas. Sua tarefa é escolher dentre as diferentes formas de cultivos e de criação de animais, simbolizadas por peças dispostas na mesa, adequadas que melhor se encaixem nas condições de cada ambiente. Atenção, a demanda por alimentos cresce conforme a população dessa região aumenta, e é preciso manter ao menos 30% da área florestada. Esse ponto aqui é muito importante porque ele fala, pessoal, que à medida que a população aumenta, né, a demanda dos alimentos também, né, e é preciso manter ao menos 30% da área florestada, porque nós precisamos dos recursos naturais. Então, vocês, apesar de ser estudantes do ensino fundamental, precisam desde já ter esse olhar crítico sobre a questão sustentável do planeta. Pois tá, agora que a gente fez um passeio aqui, né, nessa exposição maravilhosa sobre comida para o amanhã, na saída da exposição, nós temos aqui hábitos, né, de consumo que você mudaria para 10 milhões, aliás, ele faz um questionamento, perdão. Que hábitos de consumo você mudaria para que 10 bilhões de pessoas possam se alimentar com qualidade nutricional e de sustentabilidade? Então, nessa exposição aqui, vão ter algumas sugestões desses hábitos, certo? É importante que vocês anotem, tá? Para que a gente possa estar trabalhando depois sobre isso. Porque é importante, desde já, mesmo a gente estando em 2021, a gente pensar no futuro, né? Um futuro que se aproxima muito rápido, inclusive, e que se a gente não trabalhar agora, se a gente não der uma contribuição agora, né, a gente vai ter grandes consequências lá no futuro. Não só a gente, mas principalmente a geração futura, de fato. Certo? Então, o nosso passeio foi relacionado a isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e estarei aguardando todo o conhecimento que vocês adquiriram através da aula expositiva e do passeio virtual lá nas atividades que nós iremos trabalhar, certo? Então é isso. Muito obrigada.